Há algum tempo eu jogo paciência no celular, né? E eu comecei a jogar paciência por para ver se eu tirar um pouquinho da minha ansiedade, da minha preocupação. Comecei a jogar mesmo para passar o tempo às vezes. Entre um pensamento e outro de preocupação, eu acabava caindo para jogar paciência. Aí eu comecei a jogar, jogava sempre, e todos os momentos que eu podia eu acabava jogando um pouquinho de paciência. Fui jogando, 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 mas não havia forma de eu ganhar. E às vezes eu ficava até impaciente, jogando paciência eu ficava impaciente. Por quê? Porque eu ganhava no máximo 5, no máximo 10% das vezes eu ganhava, eu fechava o jogo. E eu passei então a, a jogar e tentar tomar mais cuidado e jogar algum tempo atrás agora, pouco tempo atrás, eu resolvi ver alguns detalhes que me ajudavam a que eu pudesse ganhar. Falei, porque deve ter algumas formas, algumas regras que me ajudam a ganhar o jogo. E eu comecei a escrever, peguei um caderno, uma caneta, um caderno, e comecei a escrever. E aí eu fui fazendo essas regras, que são bastante regras, né? Que eu criei para mim, eu nunca vi essa regra em nenhum lugar, nenhuma, nunca fui nem atrás, né? E eu comecei a fazer então essas, essas regrinhas simples, né? Para que eu pudesse fechar os jogos. E comecei a aplicar essas regras. E como eu não me lembrava, no fundo tinha aí umas 15 regras, né? E que eu, que eu anotei, né? E aí eu comecei a jogar, mas às vezes não me lembrava de algum detalhe, voltava e tentava fazer de novo. No próximo jogo eu tentava me lembrar, ia lendo ali alguma coisa para lembrar das coisas que eu precisava fazer. E isso foi levando ao meu subconsciente algumas coisas que eu podia, que eu comecei a fazer automaticamente. Então algumas vezes, hoje, algumas dessas regras, por exemplo, eu já faço automático, quer dizer, não preciso mais olhar. Aí eu olhando para essas regras e entendendo essas regras aí, eu entendi que isso aplicado na nossa vida, no dia a dia, também pode dar bons resultados. Talvez a gente possa ter um nível de aproveitamento da nossa energia despendida no dia a dia de forma a dar mais resultados para nós. Então, a gente aplicando as regras, a gente fazendo as coisas como elas devem ser feitas, com certeza a possibilidade, nossa possibilidade de acertar é muito grande. A gente tem vários gurus aí e pessoas que falam bastante coisa, e é verdade. A maior parte das coisas que eles nos dizem também é verdade. Mas a gente a gente entendendo isso como funciona, a gente aplicando uma coisa ou outra, aplicando todas as coisas, se a gente aplicar todas as regras, com certeza 90% das coisas que a gente faz na nossa vida vão dar bons resultados. Uma semente lançada ao solo,
ela tem grande possibilidade de germinar, de dar uma árvore, de dar frutos. Logicamente a gente precisa depois regar, a gente precisa que ela tome sol. Também na nossa vida é assim. Então são regras, né? Também se a gente fala, e às vezes a gente fala sobre algumas dessas coisas para as pessoas, elas às vezes não demonstram muito interesse e, e não querem entender que seja assim, ou não acreditam, ou são contra, porque pode achar que seja machismo, pode achar que seja qualquer outra coisa que valha. Mas fica na paz, né? Fica na paz porque a gente olhando na nossa vida, e eu olho às vezes para as pessoas assim, são poucas as pessoas que dão grandes resultados. E a maior parte das pessoas que criticam, que enfim, fazem alguma coisa contra as outras pessoas, no fim elas acabam não tendo uma vida vitoriosa e uma vida feliz e de prosperidade, né? Então, e sempre haverão pessoas assim, porque as pessoas que têm um projeto, as pessoas que sabem o que querem, que trabalham pelo que querem, sem ficar, perguntando se está certo ou está errado, mas elas indo atrás realmente de fazer isso. As pessoas que são mais dóceis, que aprendem com as situações da vida, essas pessoas têm resultado. E elas sempre estarão no comando. As pessoas que não têm um projeto, as pessoas que não têm uma finalidade na vida, que andam lá, deixam a vida levar, essas pessoas que deixam a vida levar, a vida vai levar para onde eles não querem. É como um rio. Se você remar, você vai para onde você quer. Mas se você deixar o rio te levar, ele vai levar aonde ele quiser, e não onde você quiser. E às vezes alguns remédios, algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas são ruins, né? Mas é preciso que a gente aprenda com isso. Meu pai sempre dizia, quando eu era criança e a gente ia tomar remédio, ele dizia assim: é ruim, mas é bom. Significa que nem sempre aquilo que a gente precisa fazer para melhorar é bom. Nem sempre aquilo que a gente precisa fazer para melhorar nos agrada de princípio, né? Por exemplo, você perdoar uma pessoa que te fez mal, uma pessoa que te machucou profundamente, você perdoar essa pessoa é uma coisa difícil. Mas essa faz parte de uma das regras que a gente tem para viver. Você agradecer, você ter a humildade de agradecer quando uma pessoa que teoricamente está abaixo de você, por exemplo, numa empresa ou não, ou na sua casa, ou às vezes seu filho fala uma coisa para você, você aprende alguma coisa com seu filho, e você agradecer, você, puxa, muito obrigado, filho. Muito obrigado, fulano, né, que trabalha com a gente lá, ou alguma coisa assim. Você ter essa humildade, você saber agradecer, também é outra regra. E nem sempre é muito fácil para as pessoas, em geral. Porque as pessoas se acham autossuficientes e não perceberam que a gente depende das outras pessoas para a gente sobreviver. Então essas regras do jogo que eu fiz, pode ser que algumas pessoas vão entender que eu já fiz da regra do jogo, mas eu estou passando para a minha vida agora, estou aplicando na minha vida, estou começando a ter alguns resultados maravilhosos. É exatamente porque essas regras nos ajudam assim como ajuda lá no jogo, a gente fechar o jogo
com bom aproveitamento, e a gente também fechar a nossa vida com bom aproveitamento. Agora é preciso aceitar. Quem não aceitar, fique em paz. Não vai mudar nada na minha vida ou na vida das outras pessoas. Cada um é livre e, graças ao bom Deus, a gente é livre para escolher o nosso caminho. Mas uma regra, e nenhuma delas é superior à outra, mas o jogo, para começar, é preciso que a gente abra caminho para o líder, que é o rei. A gente precisa abrir um espaço lá, onde do rei a gente começa a colocar o rei, a dama, o valete, 10 e assim por diante. E sempre intercalando uma cor e outra, uma cor e outra. Então é preciso que a gente abra o espaço para o líder, abra o espaço para o rei. Da mesma forma na nossa vida, nós temos líderes, nós temos nossos líderes, por exemplo, na empresa que a gente trabalha, sempre a gente tem um líder, líderes das nossas religiões, nós temos líderes nos nossos grupos de amizade, grupos sociais, nós temos pessoas que são líderes, ótimo, e às vezes são instituídos, às vezes até eles estão lá porque alguém votou neles, alguém fez deles, alguma coisa assim. Nós também temos nas nossas casas o centro, que é o homem. Não por um acaso. Na maior parte, na grande maioria das casas, cujo a mulher é a chefe, é a que manda, não há a prosperidade do casal. E às vezes até tem dificuldade em ter filhos, que é uma prosperidade. Né? Ter filho é uma prosperidade. Então alguém pode dizer, mas isso é uma fala machista. É uma ordem natural, não é uma ordem pensada por mim ou por qualquer coisa, não é. É uma ordem, cada um tem sua posição. Porque numa casa, comparando a uma casa, a estrutura da casa toda é a mulher. Representa a mulher. E o homem é o telhado. Sem a mulher, não tem por que colocar telhado. O telhado cai. Se a mulher cair, o telhado cai também. E do outro lado, se você fizer uma casa e não cobrir, ela vai alagar inteira, vai entrar sol, vai estragar toda a casa, toda a construção. Por isso é preciso que todas as coisas estejam em seus devidos lugares. Então, quando se você quer prosperar, se você quer resolver as coisas na sua vida, comece por essa regra de deixar o líder crescer e fazer com que ele cresça. Então, se você tem um líder na sua empresa, que é o seu líder na sua empresa, deixe ele crescer. Porque uma hora ele vai crescer tanto que ele vai abrir espaço, aí ele vai crescer mais e vai abrir aquele espaço para você, para que você ocupe o espaço dele, anterior dele. E mais do que isso, ajude o líder a crescer. Da mesma forma em casa, ajude o homem a crescer. Criticar o homem dizendo que ele é vagabundo, que ele não presta, que ele bebe, etc, etc, não vai ajudar nada. Tem que ajudar a crescer. Tem que dar força, abrir caminho e fazer crescer. Lembre-se, nós precisamos de todas as pessoas. Todos nós precisamos de todas as pessoas. Por isso, no jogo da paciência, a gente tem uma cor, um preto, um vermelho, um preto, um vermelho, um preto, é sempre assim. Significa que não há distinção de cor, de raça, de religião,
de nada, de instrução nem nada. Todo mundo é importante. A outra regra que eu entendi que é importante é a gente começar a abrir jogo pelo lado onde tem mais cartas. Por quê? Porque a gente abre mais possibilidades para o jogo. Da mesma forma, nós temos que estar onde tem mais pessoas. Nós temos que trabalhar onde tem mais pessoas. Nós temos que alcançar cada vez mais pessoas, ajudar cada vez mais pessoas. Por quê? Porque aí, além de você ajudar, você abre também mais possibilidades na sua vida. Outra coisa que a gente precisa entender é que o 2 e o 3 no jogo, eles bloqueiam. Com eles colocados no jogo logo de começo, eles bloqueiam a movimentação do 4, do 5, enfim, das outras cartas que estão lá dentro. Mas o 2 e o 3 são importantes quando você encontra o Ás e você coloca o 2 lá. Em seguida coloca o 3. Para poder ir fechando o jogo. Na nossa vida também, existem pessoas que bloqueiam a gente. Que tudo que a gente faz elas criticam, que tudo que a gente quer fazer, às vezes tem como sonho, alguma coisa assim, elas vão colocar sempre um empecilho para você. Então você precisa que você segure essa carta. Na verdade, é preciso que você evolua e que você se afaste um pouco dessa carta. Deixe para usar na hora que você for precisar. Da mesma forma, a gente tem que afastar de pessoas que não acreditam na gente, pessoas que só querem nos criticar e vem com essa conversa de crítica construtiva. Crítica construtiva não existe. Na real não existe. Só que às vezes essas pessoas são nossos pais, são nossos irmãos, nossos filhos, nossos cônjuges. Como é que você vai se afastar dessas pessoas? Então é preciso que você aprenda a conversar e saber o que você vai conversar para usar essas pessoas na hora que você precisa para a sua vida. Porque ela é importante. Se ela está próxima de você, é porque ela é importante para o seu jogo. E seu jogo só vai fechar com essas pessoas. Então é preciso que a gente tenha muita paciência, muita resiliência para fazer no dia a dia, fazer o jogo acontecer. A gente tem 3 perguntas que eu costumo fazer para mim todos os dias. Eu pergunto para mim: quem é Deus? Quem sou eu? E o que eu vim fazer neste mundo? Com certeza nós não estamos aqui à toa. É um grande jogo essa vida aqui. Mas é aqui a nossa escola. É a nossa escola espiritual para que a gente aprenda a jogar o jogo da vida. Então eu respondo sempre: quem é Deus para mim é o todo de tudo. Não tem nada acima de Deus. Nada. Ele é o todo de tudo e está presente em todos os lugares e em todas as pessoas. A segunda pergunta é: quem sou eu? E eu me considero como filho desse Deus. No Pai Nosso está escrito assim: Pai Nosso que está no céu. Jesus não disse meu Pai que está no céu, ele disse Pai Nosso. Significa que Ele é Pai de todos nós. Então eu me considero como filho de Deus. A terceira pergunta é: o que eu vim fazer aqui?
E eu vim aqui nessa vida para manifestar essa vida de Deus que está dentro de mim. É para isso que eu vim. Nós não viemos aqui para resgatar nada, não viemos aqui para sofrer, não viemos para isso. E a gente só sofre, a gente só pena nessa vida. E eu posso dizer bem isso. Até que você entenda que você veio para cá para vencer, para ser feliz. Tem várias pessoas que são felizes. Várias pessoas são felizes. Mas quando a gente vai falar com as pessoas, ou quando a gente vai falar com alguém, a pessoa só lembra de casos ruins. E são coisas que foram colocadas no nosso subconsciente, e eu quero falar várias vezes aqui sobre subconsciente, para que a gente entenda o quanto que isso influencia no nosso dia a dia, quanto que isso influencia nas decisões que a gente tem que fazer. Pegue essas regrinhas, são pequenas essas regras, são poucas. Coloque na sua vida. Comece a entender, tenha mais humildade, reconheça que sempre há um líder, reconheça que há sempre alguém que precisa da nossa ajuda para crescer. Faça-o crescer. Não fique preocupado com o que as outras pessoas vão dizer. Porque algumas pessoas vão dizer que você talvez seja puxa-saco, ou seja, tem algum problema aí, sei lá. Ou para as mulheres, por exemplo, vão dizer assim, você é muito subserviente, né? Nada disso. Você vive a sua vida, você não vive para os outros. Se você escolheu uma pessoa, se a pessoa te escolheu, vive feliz com essa pessoa. Procure a felicidade junto com essa pessoa. Porque no meio de 8 bilhões, 2 pessoas se encontrarem, é uma força que só pode ser uma força divina. A gente precisa entender que a nossa vida tem muita importância. E nós viemos para ser felizes. Jogar o jogo da vida é fazer as regras. A primeira coisa é cuidar da sua vida. Não se preocupe se o outro tem mais ou tem menos. Se ele vota num candidato ou vota no outro. Se ele tem uma religião ou tem outra. Essa não é a preocupação sua, é a preocupação dele. Você cuida da sua vida. Assim como eu cuido da minha vida. Eu não me importo. Se a pessoa está com tal roupa, está com tal carro, está com alguma coisa. Não faz diferença para mim. Eu sei o que eu quero. E eu estou trabalhando e entendendo para fazer as coisas que eu quero. Então, cuidar da nossa vida, colocar as regras em jogo e jogar o jogo. Ser feliz, isso é o mais importante. Lute sempre para ser feliz. E ser feliz sem magoar as outras pessoas, sem prejudicar as outras pessoas, sem prejudicar a natureza, sem prejudicar qualquer ser, mas buscar a felicidade, sem prejudicar qualquer coisa, qualquer pessoa. Buscar o caminho da felicidade. Isso é o que nós queremos fazer. Muito obrigado. Se vocês gostaram dessas palavras, deixe um like aí para nós, né, para que a gente possa alcançar outras pessoas. E se você quiser continuar recebendo
mais dessas palavras. Inscreva-se no nosso canal. Nos ajude a levar cada vez a um número maior de pessoas essas palavras, para que a gente possa ajudar a toda a humanidade. Muito obrigado, muito obrigado.